sobre da igreja aqui. Então, esse capítulo 25 da Confissão de Fé diz assim: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja visível, que também é católica universal sobre o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A esta Igreja Católica visível deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo as suas promessas. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, conforme neles é com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado a ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Entenda que essa colocação no sexto parágrafo, né? Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Isso tem apoio claro em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, quando o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Lembre-se que nós começamos falando no domingo passado que o Senhor, ele como Deus, ele governa todas as coisas. Mas que governo foi dado a ele que ele não tinha antes? O governo da igreja, isto é, o cabeça da igreja, de um povo que ele vai redimir, que ele vai governar, vai orientar. E nesse sentido, ele recebe essa autoridade, isto é, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí ele passa então a dizer, como ele governa todas as coisas, ele diz à igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu os ordenei, que eu ensinei. Então, esse cabeça que é Cristo, ele é aquele que institui como a igreja deve ser governada. Então, entenda, no período apostólico você teve apóstolos, profetas e evangelistas, que eram, nós chamamos de governo temporário. Nós já falamos sobre isso em um momento anterior, cada um deles particular, e agora nós falamos sobre o governo permanente. O governo permanente, então, é presbíteros e diáconos. Nós começamos domingo passado lendo Filipenses 1, verso 1. Eu queria rapidamente que nós fôssemos para esse texto e pudéssemos, a partir daí, começar a falar especificamente sobre os diáconos. Filipenses 1, verso 1, por favor. Veja, é interessante, a carta é endereçada aos presbíteros e aos diáconos da igreja, certo? É importante que o apóstolo Paulo tenha em consideração o ofício, porque ele mesmo, escrevendo a Timóteo e ensinando Timóteo a lidar com a igreja, com as questões da igreja, ele orienta
quais as características de um diácono, isto é, como é que vive um diácono e como vive um presbítero. Quais são as características? Veja que na nossa própria, no edital de convocação, tem lá o que é que se exige de um diácono. Você lembra bem, não é? O que é que se exige de um presbítero. Isso tudo é extraído de 1 Timóteo, capítulo 3, para onde eu gostaria que nós fôssemos agora. Por favor, 1 Timóteo, capítulo 3. Você pode ler a partir do verso 8 para mim, por favor. Alguém pode ler 1 Timóteo 3, 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa. Até o verso 12, por favor. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Ok. Irmãos, é possível que o que Paulo esteja falando aqui seja o que ele descreve também na primeira carta dele aos Coríntios, por favor, capítulo 12, verso 28, ele fala acerca do dom de ajuda, de auxílio, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. Aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Interessante, socorro, não é? E essa é uma expressão, não é, dom de socorro. Provavelmente, lembra que Paulo está falando aí de vários dons e dentre eles socorro. Lá em Romanos, provavelmente Paulo também faz menção disso. Lá em Romanos, no capítulo 12, por favor, versos 7 e 8. Ministério, dediquemos ao ministério, ou em que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Exerce misericórdia, né? Ora, quando Paulo fala ali em Timóteo acerca das características, dos requerimentos para um ofício de diácono, ele não está excluindo isso aqui, porque se é uma característica do diácono, é ter misericórdia, é compadecer-se, não é? É ter compaixão, né? É buscar servir. É óbvio que isso é próprio do diácono. Então, esses textos aí nos ajudam a entender a totalidade do conceito de Paulo. Lá, ele está falando quais os aspectos que devem ser vistos quanto ao seu caráter, como família, como marido, com relação à sociedade, a relação com a igreja. Lembre-se que David Dixon disse sobre os presbíteros, e também penso que vale para os diáconos a mesma coisa. Ele disse, com o passar do tempo, você vai perceber que o caráter do presbítero, isto é, o seu caráter, a sua dignidade, a maneira como ele cuida da sua família, ela vai ter mais impacto sobre a igreja do que a sua habilidade de ensinar. Né? É óbvio que a habilidade de ensinar é algo que caracteriza ele, mas ao longo do tempo, isso vai ser mais útil para a igreja, ele ser um padrão de marido, um padrão de alguém que cuida da sua casa, alguém que serve ao Senhor, é um exemplo para a igreja. Né? E não é diferente, certamente, com o diácono, acredito eu. Né? Então, 1 Timóteo 3, né, ela vai revelar um ofício
eu penso eu. Veja, quando você tem uma ruptura, só para você iniciar, 1 Timóteo 3, lê o verso 1 para mim, por favor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí verso 1, verso 2. É necessário, portanto, Pronto, então, se alguém aspira, ao episcopado, excelente. Agora veja o verso 8, como é que começa. semelhantemente, quanto a diácono, Veja só, é bem interessante, porque aí, semelhantemente, certo? É interessante que ele passa a descrever, veja, você almeja esse ofício, você almeja esse ofício. Semelhantemente, quem busca esse ofício precisa ter tais características. Ok? Ora, uma diferença importante, irmãos, entre um e outro é que não há necessidade do dom de ensino. Enquanto que o presbítero ele é apto para ensinar, você não tem esse detalhe nos diáconos especificamente. Ora, entenda que nós vamos falar da sua relação com a doutrina, como ele é apegado à doutrina, até porque senão não teria sentido o seu trabalho, mas esse não é o trabalho dele, o ensino. Tanto é que na leitura do capítulo de 1 Timóteo 3, você vai encontrar até mesmo uma discussão lá sobre a mulher, não é? E a mulher, tarará, e alguém vai dizer que ela fala da diaconisa. Provavelmente, eu acredito que não seja por uma razão da própria estrutura do texto, que quando fala do diácono, fala da mesma forma, ele não muda quando fala da mulher. E depois que fala da mulher, ele volta de novo a falar do diácono. Então, me parece que não encerrou do diácono no texto, ele fala da mulher e retoma o diácono logo em seguida. Leia para mim, por favor, na sequência do texto, quando ele fala acerca da mulher. Qual é o verso especificamente? Verso? Leia, por favor. Aí veja a sequência. Veja, é interessante, você tem, ele volta para falar do diácono tendo falado da mulher. Só que esse semelhantemente aí, diz, veja, mas não é a mesma coisa do ofício. Leia, por favor, que tem imediatamente após, antes do verso 11, o verso 10, como é que fala do diácono? Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Eles sejam irrepreensíveis. Aí ele vai dizer, olha, semelhantemente à mulher, certo? E da mesma forma que ele está se referindo ao que é dito aí, e ele está se referindo, não é? E aí, por exemplo, tem aquele teólogo da Igreja Reformada, muito bom, que escreveu um livro sobre diáconos, que abandonou os filmes de Kung Fu para ser teólogo, o Van Damme, né? Não, o Van Damme, ele defende, ele diz exatamente isso, ele fala no texto que a mulher é a mulher do diácono, certo? A mulher do diácono. E, posteriormente, Paulo vai falar na mesma carta a Timóteo acerca das viúvas que poderiam cooperar num trabalho junto com os diáconos, que era alguma coisa até Calvino permitisse em Genebra com clareza. Era praticado isso em Genebra. Por quê? Por que elas podiam ajudar? Por que a mulher se envolve aqui? Porque não tem o papel de ensino. Se você pegar a sequência de Timóteo, veja bem, veja a sequência de Timóteo, o capítulo 3 ele começa a falar do ofício. Mas o capítulo 2 ele termina de falar, eu não permito que a mulher ensine. Você entende? Então é por isso que logo na sequência do capítulo 3, quando ele fala do presbítero, do ensino, não toca no aspecto da mulher. Não há esse auxílio na igreja. Já no diácono, que é o trabalho de misericórdia, há um trabalho de auxílio da mulher, que pode acontecer na igreja também. Mas imediatamente antes dele introduzir a narrativa do tema sobre o papel do diácono, do presbítero, melhor dizendo, no capítulo 3, verso 1, ele fala que ele não permite que a mulher tenha autoridade de homem, não permite que ela ensine. Certo? E isso, então, mostra a distinção dos dois categoricamente. Não é? Ora, nesse particular,
eu tenho que voltar, antes de entrar na figura, no papel deles, na característica de cada um, eu tenho que voltar para a origem, lá para Atos capítulo 6, tá certo? Atos capítulo 6. Por favor, onde nós temos ali uma narrativa bem interessante. Alguém pode ler para mim, por favor, a partir do verso 1º? Veja só um detalhe, aí, quanto a nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra, e servir a mesa, né? Escolhei 6 homens. Por que 7 homens, né? Por que esses 7 homens são escolhidos e quais as características que eles dão para a escolha desses homens? Eles têm que ter o que, irmãos? Ser cheios do boa reputação. Interessante, não é simplesmente alguém que saiba servir a mesa, assim como não é simplesmente alguém que tem capacidade de ensinar. Ele tem essas outras características vão dar a ele essa condição. Veja, é interessante, não é simplesmente o que tem habilidade para ensinar. Não é apenas aquele que é capaz de servir uma mesa. Servir a mesa aqui é um trabalho espiritual. É cuidar da igreja de Cristo enquanto ela caminha pelo deserto até a entrada na terra prometida. Ora, o cuidado do Senhor com o seu povo se revela dessa forma. Ele escolhe pessoas cheias do Espírito Santo. E o diácono é um homem que tem categoricamente essa marca, né? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. De boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Como? É porque ele eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque não faz muito sentido, não. Como é a palavra grega? Deixa eu ver. É porque o outro é testemunho, né? Essa palavra traduzida por testemunho, de modo geral. Ela é por isso que dá a ideia. Os de fora dão bom testemunho sobre ele. É de boa reputação, é porque eles falam dele bem nesses termos, né? Ele tem um bom testemunho de fora. É por isso que lá em Paulo, em Timóteo, lá no capítulo 3, ele vai dizer exatamente assim, que tem de ter bom testemunho de dentro e dos de fora, né? Tanto da igreja quanto de fora da igreja, né? São pessoas que têm essa marca em si mesmo, na sua vida comum, no seu dia a dia, né? Veja, irmãos, ele tem primeiramente, e essa é importante, ele tem primeiramente de ser testado para que ele possa servir como diácono. E aí, sendo encontrado sem culpa ou digno, né? Da mesma forma, a esposa deve ser reverente. Ela não deve ser mulher que gosta de fofoca, temperante, fiel em todas as coisas. O diácono é marido de uma só mulher,
que governa bem seus filhos e a sua casa também. Você entende como é interessante? Nesse trabalho do diácono, né, veja como é importante a esposa nesse caso. Você vai ver como que ela vai saber de tantas coisas, vai ter que lidar com tantas questões da igreja, né, que se ela for uma pessoa que não segura as informações dentro da própria boca, fica difícil alguém, né, alguém que não tem temperança no lidar com as coisas, né? É muito importante como que ele lida tanto com a mulher quanto com o próprio marido nesse ofício. Diga. Porque o diabo é o caluniador, né? Exatamente. Na realidade a palavra é literalmente no sentido de acusador, né? Aqui fique acusando. Veja, de boa reputação e cheio do Espírito Santo e sabedoria. O apóstolo Paulo determinou que, ou melhor, os apóstolos determinaram que aqueles a quem deveriam ser confiados o serviço de servir à mesa deveriam ser homens de boa reputação. Abra sua Bíblia lá. Você leu Atos 6:3, não foi? Veja Atos 16, verso 2, por favor. Atos 16, verso 2. Eles davam bom testemunho, os irmãos em Listra e Icônio. Deles davam bom Testemunho. Capítulo 22, verso 12, no mesmo livro de Atos, por favor. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. É interessante como o detalhe se espalha, né? Ele tinha bom testemunho, né? Era fundamental, irmãos, para um jovem cristão na igreja, que aqueles que lideram, né, que têm posição de liderança na igreja, fossem conhecidos fora da igreja como homens de reputação e homens respeitados. Um bom nome é de grande valor. Interessante. E os crentes, irmãos, os crentes, né, necessitam de bons nomes. Se a igreja de Cristo vai ter credibilidade, ela precisa que os crentes sejam de bons nomes. Senão não há credibilidade naquilo que nós vamos falar. Né? Como é que nós lidamos com as pessoas, como é que nós fazemos negócios, como é que nós somos conhecidos em cada área do nosso trabalho, como é que as pessoas nos veem. Né? Interessante, ele tem de ser falado tanto na igreja como fora da igreja, de maneira que ele seja bem respeitado. Porque Satanás, irmãos, ele espera uma oportunidade para arruinar ou ferir a causa de Cristo. Tanto os diáconos como os presbíteros precisam ter bom testemunho entre aqueles que estão dentro e fora da igreja. Veja, se você pegar, os diáconos começam no verso 8 de Timóteo, né? Agora veja o verso 7 que termina os presbíteros, o que é que fala sobre eles? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É interessante, no ofício, a boa reputação é algo de grande valor. Tal reputação incluiria honestidade, integridade e santidade de vida. Honestidade, integridade e santidade de vida. Os líderes devem ser indivíduos que pudessem dizer, esses homens são conhecidos assim. É interessante porque
imagina o diácono que lida com o dinheiro que é dado, que vai se ajudar aos pobres. Como facilmente o indivíduo que não é honesto, ele pode usar o dinheiro para o seu próprio benefício. Não é verdade? O indivíduo pode usar o dinheiro para o seu próprio benefício. Então veja, por que o diácono é um homem cheio do espírito de sabedoria? Porque ele vai precisar tomar decisões quanto à questão da ajuda. E não é uma decisão, você imagina, irmãos, recentemente saiu, acho que foi, não sei exatamente, foi Fantástico, não lembro exatamente, uma reportagem de um valor que o governo dá para os idosos, não é, que têm necessidades. Um valor que gira em torno de R$900 por mês. Então, o repórter foi atrás dessas pessoas e eram pessoas que moravam em mansões. Em mansões. E uma delas morava em Miami, numa casa de luxo. Ela dizia que usava aquele dinheiro para pagar alguém que ajudava num apartamento que ela tinha em Leblon. No Leblon. Como é que... Você não pode esperar, infelizmente o governo que faz isso deveria ter mais cuidado. Você imagina a igreja, irmãos, quando você não tem sabedoria em usar o recurso da igreja. Quando você ajuda alguém que de fato não tem necessidade. E você cria no indivíduo que você ajuda uma prática pecaminosa, porque ele vai ganhar dinheiro sem trabalhar e você não exorta ele a buscar o caminho correto. Não é? Certamente, esse homem tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria para lidar com isso. Não é? Precisa avaliar. Uma história comum que se conta por exemplo, o indivíduo vai ajudar um pai de família que está precisando de remédio para a sua esposa, e a igreja ajuda um mês, dois, aí você vai à sua casa e encontra ele morando numa casa muito pobre, mas ele tem uma televisão que nem você tem, todos têm celular do mais alto custo. O que é que o diácono tem que fazer numa hora como essa? Vai ajudar a tirar vai socorrer ele imediatamente, mas vai orientar, dizendo: irmão, venda a sua televisão e venda o seu celular e você vai ter dinheiro para ajudar a sua esposa. É um homem que é cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele precisa aprender a lidar com isso. Né? Veja, ele é cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo de maneira muito clara. Né? E nesse aspecto, a sabedoria dada pelo Espírito não é apenas restrita a questões práticas, irmãos. Mas ele também vai ser guiado a ministrar as necessidades espirituais do indigente. Porque ele não é apenas que chega lá e joga uma cesta básica e vai embora. Não é isso, não é o que chega lá, dá um dinheiro e vai embora. Não é isso. É o trabalho espiritual. Não é a igreja socorrendo o irmão. E outra coisa, não é você, é a igreja do Senhor servindo o irmão. E aí você é tão claro que para servir a mesa precisa de alguém cheio do Espírito. É mais do que simplesmente ter condições físicas de servir a mesa, é ter condições espirituais de servir a mesa. Ele precisa ser um homem de respeito, né? É necessário para o diácono, porque assim como os presbíteros, o diácono deve ser um homem de respeito. Né? É interessante que na Bíblia King James, na New King James, eles traduzem essa palavra por reverente. 1 Timóteo 3:8, essa expressão, é um homem reverente. Né? Porque o termo, na realidade, é semenos, que vai denotar exatamente uma conduta séria que demanda respeito. Então a palavra poderia ser traduzida também digno de respeito. Digno de respeito. É alguém que não é fofoqueiro, que não é dado a muito vinho. Não é alguém que tem como é que fala, o amor dele pelo dinheiro é pecaminoso.
Então a pessoa que tem que é falso no que fala, é aquele que diz uma coisa e quer dizer outra. É que diz uma coisa para uma pessoa e a mesma história para outra pessoa, ele não conta mais a mesma história para outra pessoa, ele conta duas histórias diferentes. Ele não é sincero, ele é enganoso. Isso ameaça a credibilidade, a estabilidade da comunhão. Porque como é que ele vai lidar com a igreja se você não acredita no que ele fala? Veja Provérbios 11, verso 3, irmãos. Provérbios 11, 3, por favor, que diz a palavra de Deus. A integridade dos retos dos guia, mas aos pérfidos da sua mesma falsidade os destrói. Leia de novo, por favor, Paulinho. A integridade dos retos dos guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. A língua é um instrumento poderoso que pode quebrar comunhão. Alguém que fala demais, comenta demais sobre a vida das pessoas, sem intenção de ajudar. É triste quando um líder, né, onde ele encosta perto de alguém, ele vai falar mal de alguém. Ele chega e a pessoa dá ouvidos. Não pode. Você perde a credibilidade naquilo que você está fazendo. Porque nós vamos estar envolvidos, irmão, o diácono, ele está envolvido com a vida das pessoas. Envolvido, ele vai saber dos detalhes financeiros, às vezes. Ele vai saber dos problemas da casa, como o dinheiro é gasto, onde está o pecado naquilo ali. Então, ele tem que ser livre de fofoca. Ele tem que falar de maneira santa, ele tem que preservar a vida do irmão. Ele tem que ter cuidado. E ao comentar isso dentro do diácono, ou com quem for na liderança, é para orar, é para buscar melhorar, é para socorrer, mas nunca esse tipo de conversa ser uma conversa que vai destruir a imagem do outro. Ele não pode ser dado a muito vinho, porque é mais uma coisa, irmãos, ele perde o controle. Isso fere a reputação dele. Ele não deve ser, até porque ele é cheio do Espírito, e Paulo faz esse contraste em Efésios. Não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios, mas enchei-vos do Espírito Santo. São duas coisas que não combinam. Se um líder ele é cheio do Espírito Santo, ele não é guiado pelo álcool. Ou qualquer outro tipo de vício que domina e o leva para longe da verdade e fere a igreja, né? Os diáconos, eles devem trabalhar, né, para que as pessoas se sintam livres, irmãos, em alegria pela redenção e não sejam cativas pelas coisas desse mundo. Interessante porque as pessoas podem dizer, né, você vai ajudá-lo, você vai socorrê-lo, mas de tal maneira que não é essa a necessidade deles para a eternidade. Eles têm alegria no Senhor e a igreja socorre para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos na luta e na caminhada, que não é simples. Interessante que lá em Tito, no capítulo 1, verso 7, por favor, é tão claro isso que até lá em Tito, ele repete isso até com clareza, Tito 1, 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como defensor de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso do corpo. É interessante, não dado a vinho, porque essa coisa é interessante. Eu lembro do texto de Levíticos, capítulo 10,
é que normalmente a gente só lembra dos 5 primeiros versos que falam da morte dos filhos de Arão, que é extraordinário aquele texto. Tem uma exposição fantástica feita no livro de Jeremiah Burroughs sobre a adoração evangélica. E tem na sequência do texto tem uma coisa que me chama a atenção, que é quando ele dá as regras de como eles devem se conduzir. E ele diz lá que eles não podem se embriagar com vinho. Porque, e diz o texto, porque eles são homens que vão precisar ter condição de orientar as pessoas, dirigir as pessoas. Como é que você é dominada pelo vinho? Como é que você é dominada por isso e não tem condição de fazer o que agrada a Deus? Você não pode orientar ninguém. Ora, irmãos, aos diáconos foi confiado o material financeiro que ajuda o necessitado. Eles não podem ser desonestos. Eles não podem ter ganho desonesto. Veja, por favor, 1 Timóteo 6, verso 3 a 10. Alguém lê para a gente, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 10. Alguém lê, por favor. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido ao mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. É bem interessante, né? Como que o amor ao dinheiro, né? Essa paixão desmedida, né? Ela é a causa de muitos males. Aqueles que têm o ofício na igreja, irmãos, devem manter distância dessas coisas. Se há uma área que o diácono pode ser tentado, é no que diz respeito ao dinheiro. Ele deve estar preparado para manter sua integridade a qualquer custo. Ele tem de trabalhar para o bem-estar da congregação e não para o seu próprio fim, seu próprio prazer. A maneira como a junta diaconal é organizada pode minimizar qualquer tentação nesse aspecto. Por exemplo, quando termina aqui o culto e eles vão pegar o dinheiro que foi colocado no gasofilaço ou naquele cofre ali atrás. Não é um só que vai, são 2, no mínimo 2. Eles pegam, vão lá atrás e sentam e conferem o dinheiro e os 2 assinam que foi recebido. Né? Uma maneira, podia ser um só e é honesto, não tem problema nenhum, mas ele foge da tentação, ele foge da aparência do mal. Então, a maneira como é estruturado é para que ele fuja de tal coisa. Então, ele não é sozinho, ele não conta o dinheiro, ele espera outro diácono, chega, senta, confere, os 2 assinam quanto entrou naquele dia, qual foi o recurso que a igreja adquiriu naquele dia para socorrer, para servir às suas próprias necessidades. Agora, esse diácono, irmãos, e aí eu quero rapidamente caminhar para a conclusão, infelizmente o nosso tempo é curto, ele deve manter o mistério da fé. É interessante porque no verso 9 do 1 Timóteo 3, veja lá, e aqui é interessante porque normalmente a gente acha que o diácono tem trabalho com a doutrina, né? Mas é diferente aqui a doutrina nesse particular.
1 Timóteo 3, verso 9, por favor. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Né? Veja, e não se refere aqui, irmãos, a algum conhecimento secreto, esotérico, que somente os iniciados foram introduzidos. Né? Não é nada disso. É um mistério que se refere ao plano de Deus da salvação. Se há uma coisa clara no Novo Testamento, que o uso da palavra mistério está sempre associado ao Evangelho de Cristo. Então é aquilo que deve ser revelado e crido, não é? Isso aqui é importante. O conteúdo desse mistério é o Cristo prometido e que pode ser proclamado. Quando o diácono ele vai trabalhar, irmãos, e vai sustentar esse mistério da fé com a consciência pura, eles estão então dessa maneira, não é, dizendo que eles abraçam o Evangelho e vivem de acordo com ele completamente. O Evangelho estabelece o padrão para a vida cristã. E a vida do diácono deve refletir essa realidade. Isso é possível se a consciência da pessoa é alimentada e guiada pelo Evangelho através da obra do Espírito. Então não haverá nenhuma discrepância entre aquilo que ele professa com seus lábios e a sua vida e a sua prática. Qualquer discordância entre a sua palavra e a sua ação, ela é terrível nesse sentido. E pode ferir a sua credibilidade. Embora eles não é ordenado que eles sejam hábeis para ensinar, eles sejam capazes de encorajar com o Evangelho aqueles a quem eles ministram, aqueles que precisam, que estão em necessidade, e eles vão servi-los. Eles têm condições e precisam fazer isso. É por isso que não é jogar o sustento para a pessoa, é levar o Evangelho para a pessoa. Ora, se nós pensarmos direitinho sobre isso, irmãos, veja, de onde vem necessariamente o papel do diácono, né? Ele não é algo que, eu não entendo que ele surja no Novo Testamento. Eu tenho dificuldade de acreditar que qualquer verdade neotestamentária, ela tenha surgido abruptamente no Novo Testamento. Ela tem suas raízes no Antigo Testamento. Então, por exemplo, você vai ter os levitas no Antigo Testamento que eram divididos em partes. Uns até lidavam com o ensino, outros eram que carregavam o tabernáculo, que organizavam tudo para levar. Era um trabalho feito pelos levitas. Era tão interessante isso, que no momento de Atos 6, parece que eles todos estavam praticando isso. Então, eles estavam tanto servindo a mesa, como ensinando a palavra. E ali já começou a ter problema no meio deles. E aí, eles então precisam definir melhor isso. Tanto é que, assim como o levita que fazia uma coisa ou outra dentro do tabernáculo era aquele que foi chamado na linhagem por Deus, assim também o que cuida do necessitado e o que serve à mesa e o que prega a palavra são também aqueles que são cheios do Espírito. Veja bem, ambos são chamados da mesma forma. Dessa maneira, esses são aqueles que vêm do Evangelho. Um vai pregar o Evangelho abrindo a Escritura e ensinando, outro vai pregar o Evangelho socorrendo o necessitado, socorrendo o que precisa, administrando o recurso da igreja para socorrer o necessitado. É por isso que é necessário que eles tenham o mistério da fé com a consciência pura. Não é? Eles têm de ser claramente concebidos dessa forma. Um diácono precisa ser espiritualmente maduro para lidar com essas questões. Totalmente maduro. Eu encerro aqui só dizendo o que está escrito no verso 10. Ele deve ser o quê? Primeiro, experimentado.
a natureza desse teste não é especificado, irmãos. Né? Não significa que ele tem que colocar primeiro em estado probatório, passou, não pense necessariamente que é isso. Né? Mas o diácono, ele não pode ser, como os presbíteros, ele não pode ser convertido recentemente, ou melhor, um neófito, né? Até porque senão, né, nós não teríamos como, ele não teria maturidade para lidar com toda a problemática da realidade da igreja. Então é necessário que a congregação deve testar o candidato usando as qualificações testadas para o ofício do diácono. Em outras palavras, né, como ele serve. Eu lembro uma vez que o doutor Wilborn esteve aqui conosco, e foi um almoço aqui na igreja, a primeira vez que ele veio, não dessa segunda, a primeira, e nós estávamos lá atrás, e ele estava mexendo a mesa ali, e tinha algumas pessoas organizando a mesa, e aí ele disse, esses são os diáconos da igreja? Aí ele disse, eu falei, não. Ele disse, não, esses são os diáconos da igreja. Esses rapazes vão ser diáconos da igreja. Por que ele disse? Por que isso? A disposição de servir. É perceptível, ele disse. Esses meninos podem ser treinados para isso. Você precisa perceber nas pessoas essas habilidades. Não é fazer igual um diácono na minha igreja lá no interior do Pará, que é conhecido como diácono seta. Ele diz assim, pega aquele negócio ali, levanta aquele negócio ali. Aí a junta diaconal já estava meio nervosa com ele e disse assim, rapaz, pelo amor de tudo, você só faz dar ordem na gente. Ele disse, olha, cada um tem seu dom. O meu é mandar, o de vocês é obedecer. Está errado. Na prática, não é? Na prática, essa é a lógica que muitas vezes a gente imagina. Não, é servir, é se dispor, irmãos. É estar disponível para o trabalho. E você vai testando as pessoas para isso. Não é? Você vai vendo dentro da congregação como que ela se caracteriza. Olha, escolham lá homens cheios do Espírito Santo. Imagina que tinham mais pessoas para aquele fim. Então, pessoas que estavam aptas para aquele trabalho. Mas é preciso que a gente esteja de olho. Por quê? Porque é a igreja que vai indicar. Vocês têm que estar... fulano tem essa habilidade para ser presbítero. Fulano tem habilidade para ser um diácono. O que vocês acham, irmãos? Você entende como é que... E aí, com essas habilidades aqui, características, se você almeja isso, guarde o seu coração para viver dessa forma. Viva dessa forma, que é o melhor que você faz. E quem sabe, você lá na frente servirá a igreja como um presbítero ou como um diácono. Porque isso é a vocação que Deus tem chamado o seu povo para servir o rebanho dele dessa forma. Já está servindo. Ele está servindo, mas como oficial nesse sentido. Mas tanto é que ele vai ser percebido porque ele já está servindo. Exatamente, ele já está fazendo. Ok? Irmãos, esse é muito assunto, mas nesse aspecto mais práticos, nós encerramos aqui. A nossa oração, irmãos, a nossa oração é que a igreja do Senhor, ela sempre busque escolher os seus oficiais no temor do Senhor. Porque o equilíbrio da igreja, a paz da igreja, depende muito da escolha dos nossos líderes. Se nós não tivermos sabedoria para fazê-lo, a gente pode botar a perder tudo. Por isso é com muito temor, é com muita oração que nós precisamos fazer isso. Tá bom? Vamos colocar diante de Deus mais uma vez em oração e nós vamos encerrar. Senhor nosso, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã por tão grande privilégio podermos estudar a Tua palavra, refletindo sobre os ofícios da Tua igreja, os oficiais que o Senhor escolheu,
E nós que estamos nos preparando, Senhor Deus, para eleger pastor, presbítero docente, presbítero regente e diácono, nós pedimos ao Senhor a tua sabedoria, a tua graça, a tua direção. Quanto a nós, ó Deus, que estamos no ofício, ajuda-nos a sermos homens que buscam a excelência no teu serviço. E perdoa-nos, ó Deus, porque certamente não há perfeição em nenhum de nós, nem no presbítero, no diácono, no presbítero docente, no regente. Somos sim falhos, ó Deus. E sabemos que a única forma de exercer o ministério é na tua força e na tua graça. Com humildade, reconhecendo as nossas fragilidades, ajuda-nos a servir a tua igreja de melhor, para que o teu nome seja exaltado e a tua igreja edificada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.